que tá rolando entre o Elon Musk, STF, o Twitter acabou de vez? Onde é que a gente vai procurar conteúdo para fazer um bolo de receitas? Não sabemos. Onde é que a gente vai respirar ar mais tóxico do que a grande São Paulo? Eu vou te contar aqui nesse vídeo tudo que você precisa saber do que tá rolando e como que isso pode afetar a gente e principalmente o que a gente pode esperar daqui pra frente. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais. Então já me segue por aqui e vamos pra nossa vinhetinha. Pam, 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 pam. Senta aí pra gente conversar. A história começa lá atrás, quando o Elon Musk virou e falou assim: ei galera, a gente vai tirar o nosso escritório daí, tá bom? A gente ainda não sabe como é que vai ficar, mas a gente vai tirar o escritório daí. Aí eu falei assim, tá, beleza, né? Tipo, o cara vai tirar o escritório dele, vai fechar a unidade aqui no Brasil. Aí eu fico pensando assim, se porventura você abre uma paletaria mexicana, né? Loja de paleta mexicana, lembra que naquela época era o auge? E aí tá dando muito sucesso. Aí hoje tu anda na rua, tu não vê nenhumazinha pra contar a história. Era porque tava dando muito sucesso? E aí todo mundo, chega, vamos acabar com isso pra terminar, pra sair no auge. Não, não era. Desde que o Musk assumiu, há uma queda de quase 70% no valor das ações do Twitter. É uma das empresas que mais caiu de valor no mercado. E isso mostra pra gente que, associado a vários termos ali, vários indicadores, como por exemplo, quando a galera falou lá que tava rolando demissão em massa e tudo mais, não era porque eles estavam usando o chat GPT em tudo, é porque estava tendo problema para pagar os outros, entendeu? Tava vendo a hora de cortar os benefícios, o vale transporte, o VA da galera. Tô brincando nessa parte. Primeira hora que eu olhei e analisei os dados do Twitter como um todo, as receitas que são geradas, eu vi que vários contratos, inclusive milionários, foram quebrados porque ninguém concorda com algumas atitudes do Elon Musk, principalmente quando a gente está falando sobre a questão de direitos humanos. Tiveram várias falas problemáticas dele que fizeram, por exemplo, com que a Disney falasse assim: hey, kid, isso que você está falando aí é um grande pedaço de bosta, e aí deixou ele a ver navios. Dito isso, a gente precisa também associar de que grande parte da receita vem de publicidade, né? De mostrar os anúncios e tudo mais. Se você tem as pessoas parando de anunciar, seja ele por qualquer outro motivo, seja por causa do Elon Musk, seja porque a rede social está se metendo cada vez mais em mutreta, a receita cai, né? O Elon Musk, quando ele comprou o Twitter por bilhões, né? Se eu não me engano, acho que foi 40 bilhões, se eu não me engano. Ele é o acionista majoritário, mas em proporção, ele ainda tem uma quantidade relativamente pequena das ações, porque ele possui apenas 9%, 9 uns quebradinho. E esses 9% que ele tem, dá direito a voto, dá direito a alteração, portanto que ele mudou de Twitter para X, fez uma cambada de maluquice lá e tá até hoje fazendo. Mas ainda assim ele tem que se remeter a vários outros investidores. Tem ali uma lista de investidores, de acionistas, né, e tudo mais, que fazem parte do conselho do Twitter, que inclusive, por causa de alguns processos do ano passado, a galera falou assim: ei maricona, tu vai ter que botar aí uma lista aí pra gente saber quem são essas pessoas. Porque existem vários investidores, inclusive de países que são extremamente ditadores. Olha que ironia do destino. E aí, voltando aqui pro caso do Brasil, que eu não sei se tu quer saber muito dessas informações de fora, né? Saiu o escritório daqui. Até onde eu fiquei sabendo, não sei se é fato ou fake, também não vou procurar agora, parar o vídeo e depois voltar. Falaram o seguinte: o escritório do Twitter do Brasil era meio que remetente à parte do escritório do México. Então, no escritório do México era onde a execução acontecia sobre toda a América Latina. Mas esse é um papo para outra história. Conclusão: dentro do país é preciso que tenha um representante, uma instituição, não precisa ser uma sede, não sei o que lá, precisa ter alguém responsável por aquela empresa. Sobretudo quando a gente está falando de uma empresa que possui um percentual muito grande, tanto de usuários brasileiros, quanto de receita gerada dentro do país. Por que isso?
Porque se você tiver um problema no Twitter, por exemplo, alguém te ameaçou, igual já aconteceu várias vezes comigo, eu preciso acessar a justiça, acionar todos os meus direitos e mecanismos para chegar e falar assim, ei galera, tem alguém aqui que está tentando me transformar em camisa da saudade. O que a gente vai fazer sobre isso? E aí, se você não tem um representante legal da tua empresa ali, nesse país, você não vai conseguir chegar nas informações, e outra, você não vai conseguir fazer com que essas solicitações se adequem à justiça local. Então, é a mesma coisa do jogo do tigrinho, que as empresas não são brasileiras, são de outro local. Então, como é que tu vai processar uma empresa que está na Jamaica? Entendeu? Mais ou menos como funciona. E aí, Xandão virou e falou assim, ei, Mona, faça-me o favor de vir para cá e falar assim, traz um representante. A gente precisa de um representante aqui. Porque toda hora a gente recebe acusações, acontece crime dentro da plataforma, e tu precisa dar esses dados pra gente. Que ele fez, Elon Musk virou e falou, estão me perseguindo, querem acabar com a liberdade de expressão, querem fazer com que você seja censurado se porventura você confrontar o governo. Coisa que não tem nada a ver. Há quanto tempo você vê uma cambada de gente aí falando besteira, atrocidades e asneiras nas redes sociais aí? Tá aí a Renata Barreto e o Monark, né? Não é mesmo? Então, essa galera, por exemplo, o Monark, por exemplo, ele teve a conta dele suspensa várias vezes, inclusive até pelo YouTube, ninguém falou nada, porque ele estava falando uma patacada de besteira. Então, se porventura você está falando ou fazendo coisas as quais, se você estivesse fazendo frente a frente uma pessoa ou na frente de uma autoridade, você seria carregado dentro de um camburão, você não pode fazer isso na internet não, meu anjo. Tá entendendo? A questão é, precisamos analisar essa cadeia hereditária. Porventura, a gente tá falando de um crime que foi cometido dentro de uma plataforma e essa plataforma não quer abrir os dados, abrir as informações e mostrar para a justiça. Não é mostrar para mim ou para você, é para a justiça que vai definir se foi crime, se não foi, quem tá errado, quem tá certo. Se eles não querem fazer isso, como é que você vai operar aqui dentro? Na minha humilde concepção como economista, lembrando que eu não sou advogado, eu acredito que o Xandão fez mais do que certo. Porque imagina você aí do outro lado, você tá aí dentro de uma situação em que alguém pegue e te ameace ou venda conteúdo seu que foi vazado aí na internet. Comece a fazer isso. Você aciona a justiça. A justiça vira e fala assim, vou bater lá no bola murcha do Elon Musk. E aí eles falam, ei, bola murcha, passa os dados pra cá. E ele fala, não dá não, porque senão você vai acabar com a liberdade de expressão, porque a pessoa tem que ter a liberdade de expressão de expor o tabaco da menina aí. Que porra é essa? Nessa altura do campeonato, você já está com o tabaco exposto, já correu aos 4 cantos, e a pessoa que expôs tá por aí. Se safou, vai poder pegar outros tabacos, vai poder postar, e a justiça enfia no rabo, não é mesmo? Então, assim, a grosso modo, a gente precisa analisar isso de uma conjuntura apolítica. Vamos colocar assim, tá bom? Embora seja totalmente político. Porque o que o Musk está fazendo agora, ele está utilizando dessas pautas para poder principalmente enfraquecer a justiça brasileira e deixar furiosa a população daqui. Que é o que estão fazendo. A direita mais conservadora está chegando e está falando o quê? É censura, porque não pode falar mal do Lula. Você não tem porra nenhuma a ver uma coisa com a outra. Aí o pessoal fala, por que o povo da direita só que é silenciado ou é censurado? Deve ser porque, no mínimo, só eles estão falando merda. Porque se estivesse falando coisa boa, não estaria sendo censurado. Ah, mas quem define o que é bom e o que é ruim? A justiça e a lei do país. Então, o problema nunca foi falar mal de presidente, xingar presidente e tudo mais, ou falar mal de alguma autoridade, porque isso está acontecendo e isso é mais velho do que andar para frente. Então não tem por que achar que isso é uma censura. Censura é se porventura alguém chegar e falasse alguma coisa relacionada a um tema polêmico, mas livre, sem cometer nenhum tipo de crime, e aí sim ele seja vetado. Agora, pessoas que fazem apologia ao homem lá da Alemanha, que eu não vou falar aqui para o vídeo não cair, a coisa com criança, a coisa com gente que gosta de homem, que gosta de dormir com homem, mulher que gosta de dormir com mulher, com gente que não se identifica com o próprio gênero, com gente de raça diferente. Se eles fazem isso, o que acontece? Configura crime, né, meu querido? Então vamos parar um pouco de ser burro. Agora, para finalizar, qual é a discussão? Xandão virou e falou assim,
coloca um representante aqui nesta buceta e a gente pega e libera de novo. Elon Musk virou e falou assim, não vamos ter. Porque ele está perseguindo, porque ele é um ditador, e transformou o cara até em piada, tá fazendo perseguição. Então, assim, é uma palhaçada. Isso vai ter bastante impacto aqui no Brasil, tanto em questão de receita, porque há muita atuação de marcas, de publicidade, eu, inclusive, estou perdendo dinheiro com isso, porque eu também atuo lá. E a gente também tem uma forte tendência a ter perdas políticas em relação a isso. Porque o Twitter, por mais que ele seja um reduto de gente maluca, e eu me incluo nessa, a gente observa que há muita política em discussão por lá. Então, muito conteúdo viraliza por lá, muito conteúdo e muita discussão é feita lá, inclusive discussões de alta qualidade. Então, às vezes eu posto conteúdos lá e as pessoas, tanto de área esquerda, de direita, comentam, a gente vai fazendo um debate. Eu acho que isso é até saudável. Presley, procuro muito conteúdo lá de centro, de direita, para poder entender o que as pessoas estão falando. E isso, nas eleições municipais, também vai ter muito efeito, principalmente porque as pessoas também se informam pelo Twitter. Então, há muita informação que os algoritmos acabam deixando tendenciosos, né? Essas informações que vão chegando até as pessoas. Mas, no geral, a gente precisa entender que nenhum bilionário, por mais rico que seja, não pode estar acima das leis e da soberania de um país. Então, o que o Elon Musk está fazendo está indo totalmente contra aquilo que a gente tem como lei, como soberania aqui dentro. E não somente o Brasil está fazendo isso. Tem pessoas que estão falando, mas o X tá bloqueado somente nos países comunistas. Não, cara. Vários países da Europa já falaram assim, se ficar fazendo merda, nós vamos cortar o cabo daqui também, hein? E até a própria justiça dos Estados Unidos já virou e falou, se ficar postando baixaria fake, nós vamos cortar o teu cabo. Por que não tá chamando, então, o maior país, símbolo do capitalismo, de comunista, então, por causa disso? Por que não tá falando que eles estão tentando censurar? Ou vão falar que o Biden agora é comunista também? É disfarçado, é o Karl Marx reencarnado. Não sei, né? Na cabeça dessa galera a gente espera tudo. Mas então, assim, basicamente, eu acredito que talvez por conta dos prejuízos que isso vai gerar, tanto para plataforma como um todo, os próprios investidores que vão pular fora ou vão chegar no Elon Musk e falar assim, ô babaca, seu mimado do cacete, para com essa bobeira aí, bota lá alguém para poder fazer isso, até porque até onde eu vi algumas notícias, não sei até onde é verdade também, já estão em fase de negociação de representantes aqui, só que parece que ninguém quer pegar a bucha, né? O negócio é esse também, né? Porque ninguém quer trabalhar com essa praga desse homem. Mas ao que tudo indica, provavelmente talvez venha por aí mais pra frente essa notícia tão esperada, tão aguardada que é o retorno do Twitter, que eu me recuso a chamar de X, tá? A gente precisa, né, debater, postar meme, ficar sabendo das notícias, trend tópicos, ver conteúdos culinários para poder fazer bolos e também postar foto da gente com os peitos de fora, não é mesmo? Então, para quem tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve neste canal, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito esse meu projeto de crescer aqui, falando para pessoas reais sobre economia. Tô um pouco assim afastado do canal, por quê? Porque o canal não tá rendendo muita coisa, porque vocês demoram a ajudar aqui esse canal crescer, mas eu confio em vocês, eu vou dar quantas chances forem precisas, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.